igreja da paz do Senhor. Vamos ficar todos de pé. O pastor Gerson vai estar trazendo a mensagem esta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha de encontro a cada coração. Que o Senhor, meu Deus, venha usar o Teu Filho como sempre tem usado, e que a Tua palavra fique em nossos corações, e que nós não venhamos só ouvir, mas venhamos viver, venhamos praticar, Pai, nesta terra. Que o Senhor, meu Deus, através da mensagem venha fortalecer Tua igreja. Meu Deus, que cada um venha criar raiz, te buscando, te adorando, te exaltando, em o nome do Senhor Jesus. Amém e glórias a Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Só um pouquinho, queridos, que eu cometi um erro aqui. Aleluia. 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 Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Eu quero orar junto com você. Inclina a sua fonte. Quero fazer uma pequena oração. E uma oração que nós vamos meditarmos juntos. Oramos. Pai, eu te louvo, te agradeço, porque aprendi a entender que eu não posso ter outro Deus além de ti. Eu te louvo, Senhor, por aprender que não posso fazer nenhuma imagem de escultura semelhante no céu, na terra ou debaixo dos mares. Eu te louvo por me ensinar que eu não posso falar o teu nome em vão. Eu te louvo porque tiro um dia para me dedicar a ti, para lembrar de ti, para te honrar e para te magnificar. Eu te louvo, Deus, por aprender a honrar o meu pai e honrar minha mãe, sabendo que é um mandamento com promessa, e promessa para que eu vá bem e tenha vida longa. Eu te louvo por entender, compreender e saber que eu não posso matar, que eu não posso adulterar, que eu não posso furtar aquilo que não é meu. Eu te louvo, Senhor, por aprender que não devo mentir, pois a mentira não traz estabilidade à vida de ninguém. Eu te louvo, Deus, por saber que não devo cobiçar a mulher do próximo e nada que o próximo tem. Senhor, eu te louvo por entender que tenho que ser sal da terra, por entender que tenho que ser luz desse mundo, por entender que tenho que ser um ramo que frutifica para o bem do reino e para o bem do meu próximo. Eu te louvo, Deus, porque sei que tenho que ser um soldado que milita de maneira legítima, sem se embaraçar com as coisas da vida. Eu te louvo porque sei, entendo e compreendo que tenho que ser um representante de Cristo e do seu reino nessa terra. Por isso, Senhor, eu te agradeço, porque tu és o meu Deus e me concedesse esse privilégio. Usa-me agora em tuas mãos, em nome de Yeshua, o teu filho amado. Amém e amém. Só baixa um pouquinho o fundo, irmão. Um pouquinho alto, tá bom? Aí. Agora abra a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia, em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 1 a seguir. Eu vou pregar sobre nada um tema. O que nos motiva a orar? Com que intenção você ora? Por que você ora? O que te leva a orar?
O que te leva a se voltar para o Deus Criador do céu e da terra? Diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema Deus, nem respeito os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Podeis assim. Amados, nós estamos numa parábola que está dentro de um contexto. Jesus, no capítulo 17 de Lucas, ele está falando sobre grande tribulação. Ele está falando sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, onde houve muita morte, onde houve muita tristeza, aonde o sangue do profeta querido que foi derramado em Jerusalém foi cobrado da Santa Sião, foi cobrado daquele povo. E ele declara, querido, para aquele povo que estava e queria passar por essa grande tribulação, por essa grande luta, que eles deveriam orar, mas orar sem desfalecer, orar sem desanimar, ter uma vida de oração cheia de esperanças. E a grande pergunta hoje é: você ora a Deus? Você conversa com Deus? Você tem uma vida de oração? Com que intenção você ora? O que te motiva a orar? Porque a maneira que você ora, o conteúdo da sua oração vai revelar quem é Deus para você. A tua oração, o tipo de oração que você ora, vai determinar a qualidade do Deus que você serve. Vai revelar a maneira que você concebe e entende quem é Deus. A maneira que você se aproxima e você fala com Deus, revela quem é Deus para você. E Deus para nós sempre será aquilo que pensamos que Ele é. Mas nem sempre aquilo que pensamos que Deus é, realmente é o que Deus é. Por isso que as Escrituras revelam quem Deus é. Hoje nós vivemos uma época em que existem vários evangelhos, existem várias pregações, e cada evangelho pinta um Deus diferente. Cada evangelho traz a imagem de um Deus diferente, de um Deus que age diferente, de um Deus que responde diferente. Mas cabe nós, ao analisarmos as Escrituras, ao lermos a Bíblia com sabedoria, lemos a Bíblia não com interesses carnais e humanos, mas lendo a Bíblia, querendo extrair dela a verdade, nós vamos entender e compreender quem é Deus na história da humanidade. A qualidade, querido, sempre da nossa oração será revelada. E a nossa vida de oração, querida, ela não pode partir de uma lógica de um juiz iníquo. Hoje nós vivemos uma época em que as pessoas, quando oram a Deus e olham para esta parábola, fazem de Deus como um juiz iníquo. Transformam Deus num juiz iníquo. Por quê? Porque se você ter Deus como um juiz iníquo, você vai orar de um jeito. Se você ter Deus como Ele é, você vai orar de um outro jeito. E quando nós olhamos para essa parábola traz a figura de um juiz tenebroso
egoísta, um homem que não teme a Deus, um homem que não teme aos homens, que não respeita os homens. E quando fala que um juiz que não teme a Deus, irmãos, isso está no sentido da prestação de conta. As pessoas na época de Jesus, quando iam ser julgadas por um juiz, eles oravam, eles clamavam, eles choravam para que o juiz que fosse julgar a sua causa fosse um juiz que temesse a Deus. Por quê? Porque se pegasse um juiz que não temesse a Deus e nem os homens, essas pessoas estavam encurraladas, essas pessoas seriam condenadas. Olha para o julgamento de Jesus. Pilatos não temia a Deus, Pilatos não conhecia a Deus e condenou um inocente, condenou a Jesus a pedido do povo. E naquela época não tinha STF, não tinha segunda instância, não tinha a corregedoria. E esta mulher, era muito difícil para ela, porque uma mulher na época de Jesus não tinha direito de quase nada, ela não tinha acesso às cortes. Então essa mulher só achou um jeito de conseguir que o juiz viesse julgar a sua causa. E ela começou a importunar esse juiz. Ela começou todos os dias a ir na porta daquele juiz e bater e dizer: juiz, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Mas aquele juiz, ele não possuía empatia pelas pessoas, ele não sentia compaixão pelo ser humano, ele não possuía sentimentos pela dor do outro, nem respeitava o desejo de justiça do outro. Mas nessa parábola, querido, esta mulher é uma figura de hoje, das pessoas abandonadas na vida, das pessoas que não tem ninguém por elas. Essa mulher tinha muita dificuldade, mas ela encontrou na insistência, ela encontrou na importunação o caminho que leva ela a alcançar a resposta de Deus, ou a resposta que o juiz forçadamente deu a ela. Então esse juiz, ele teve um relapso de sinceridade, ele se olhou no espelho e disse para si mesmo: eu sou um juiz que não temo a Deus, não temo os homens, mas porque esta mulher não para de me importunar, eu vou lhe fazer justiça. Mas este juiz não estava interessado em fazer justiça. Esse juiz não estava interessado em demonstrar bondade a essa viúva. Esse juiz não estava interessado, querido, de fazer um bem a alguém, mas ele estava preocupado em ele mesmo. Ele era um ser egoísta. Ele estava preocupado consigo, porque aquela mulher não parava de importunar a vida dele. Ele não estava respondendo porque ele amava o ser humano, ou porque ele tinha algum respeito pelos homens. Não, ele estava respondendo porque ele era egoísta e não queria que mais aquela mulher viesse a importuná-lo. Então qual é a lógica dessa parábola? O que Jesus quer nos ensinar com esta parábola? Jesus quer nos ensinar que se um homem inescrupuloso, se um juiz corrupto, se um magistrado egoísta cedeu a uma mulher que aos seus olhos não valia nada, que aos seus olhos não tinha poder, relevância social nenhuma, quanto mais o nosso Pai Celestial ouvirá o nosso clamor quando oramos a Ele. Aleluia. Quanto mais. Por isso que a lógica e a motivação das nossas orações nunca pode estar fundamentada e dirigida a um iníquo juiz. O pior é que muitas pessoas hoje, a gente vê, estão, querido, fazendo igualzinho esta mulher fazia ao juiz.
acham que se importunar Deus, se incomodar Deus, tentar dobrar Deus, tentar quebrar a resistência de Deus, vai fazer com que Deus se volte e responda a sua oração. Como nós vemos orações se baseando em tentar quebrar a resistência de Deus, e ainda as pessoas dizem: não, irmão, vão bombardear o céu, Deus não vai aguentar, Deus vai ter que ceder, transformando em Deus em um ser que pode ser manipulado. Meu Deus! Porque acham que, como aquela mulher, ela bateu na porta do juiz, incomodou o juiz, transforma Deus num juiz inescrupuloso, transforma Deus num juiz iníquo, achando que, como o juiz não quer se incomodar, Deus vai se incomodar com a sua oração. Deus não se incomoda com a tua oração, Deus não se incomoda com o teu importuno, porque a tua oração agrada a Deus. Deus tem prazer em te ouvir, Deus tem prazer de ouvir a tua oração. Mas Deus não tem prazer naquele princípio de você tentar quebrar a resistência de Deus, achando que você fazendo alguma coisa nessa terra, apresentando alguma justiça nessa terra, vai fazer com que Deus se dobre ao teu querer, à tua vontade e ao teu desejo. É isso que muitos evangelhos estão aí, fazendo esse tipo de Deus, ensinando esse tipo de Deus, pintando esse quadro desse Deus, fazendo as pessoas correr atrás, achando que podem dobrar a Deus, encostando Deus na parede, dizendo: Deus, tu tem que me dar, tu tem que me conceder, tu tem que ouvir o meu clamor, eu não saio daqui. Querido, a pessoa que mais quer ver o teu bem-estar é Deus. A pessoa que mais quer ver você bem é Deus. Quem de vocês não tem prazer de abrir a porta para o filho e ouvir a voz do seu filho? Quanto mais o nosso Pai que está no céu tem prazer de abrir a porta da sua casa e de receber como um pai recebe um filho sentado à mesa da sua casa. Deus tem isso, mas as pessoas estão transformando Deus num juiz iníquo. A tua oração não quebra Deus. Não pense que a tua oração vai fazer com que o teu desejo prevaleça sobre o desejo de Deus, porque muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é aquilo que Deus preparou para você. Amém. Não é os teus planos, é os planos dele. Não é os teus pensamentos, é os pensamentos dele. Só que hoje, queridas, as pessoas estão sendo iludidas, enganadas, estão entrando num relacionamento com Deus, num relacionamento de troca, achando que Deus faz brique, que Deus faz negociata, que Deus negocia. Tu faz isso, eu te faço isso, tu faz aquilo, eu faço... Não! Deus, Ele te abençoa porque Ele te ama. Deus não precisa nada de você. Deus é autossuficiente. Ele não precisa do homem, é o homem que precisa de Deus. Tanto é que o profeta diz que todas as justiças do homem são como trapo de imundícia diante de Deus. Por quê? Porque Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de nada. Ele é autossuficiente. Ele é o Todo-Poderoso. Quando diz Todo-Poderoso, quer dizer aquele que tem todo o poder, aquele que faz o que quer, quando quer, não precisa de ninguém. Deus é autônomo. O ser humano não é assim. O ser humano necessita, o ser humano precisa. Você precisa respirar, você precisa se alimentar, você precisa tomar água, você precisa cuidar da sua... Deus não precisa de nada. Então nada que você faz vai quebrar a resistência de Deus. Quando você vai fazer uma campanha, você pensa que está fazendo para receber algo de Deus. Não, você está fazendo para você, querido, você mesmo crescer. Porque orar é você se lançar ao seio de Deus para se nutrir e se fortalecer, para lutar contra todas as forças da tua carne e do teu desejo que querem te levar para baixo. É isso. Orar, querido, está muito além do que nós pensamos. Existem tantas pessoas tratando Deus como esse juiz, tratando Deus como um ser ordinário, achando que Deus vai ceder às suas orações. Orar não é tentar quebrar a resistência de Deus.
Se você ora e diz assim: Deus, eu estou orando porque eu quero quebrar a tua resistência. Tu não quer me dar, mas eu vou te obrigar a dar. Tu não quer me abençoar, mas eu vou te obrigar a abençoar, porque eu vou orar. Querido, oração não quebra a resistência de Deus. Oração não quebra o propósito de Deus. Deus, Ele tem o maior prazer em te abençoar. Tem pessoas que pensam que Deus está esperando você se tornar digno para te ouvir. Irmãos, se dignidade fosse crivo, exigência de Deus para Deus ouvir uma oração, ninguém nessa terra teria uma oração ouvida. Deus não iria ouvir a oração de ninguém, porque ninguém é digno diante de Deus. Nós somos dignificados, nós não somos dignos, nós somos dignificados, nós não somos santos, nós somos santificados. Nós não somos salvos, nós somos salvos por Deus, por aquilo que Deus fez por nós. Não invertam, não permita as pessoas inverter o teu relacionamento de oração com Deus. Oração, querido, é você se mergulhar no seio de Deus para se nutrir da força, do poder, da unção, da graça do Espírito. Não é para ficar arrancando coisas de Deus. Você não precisa arrancar nada de Deus, porque antes de você pedir, Deus sabe que você precisa. Agora, por que eu devo orar? Com que intenção que eu devo orar, pastor? Com que intenção que eu devo orar? Um certo homem, ele teve um acidente e ele perdeu sua perna, e ele foi para a igreja de muleta. E quando o pastor no final do culto chamou as pessoas para orar, e ele foi com a muleta, e um adolescente olhando, riu, caçoou dele e disse: olha, ele está pensando que se ir lá orar, Deus vai fazer a perna dele crescer. E o Senhor ouviu. Ele voltou, chamou o adolescente e disse: eu não estou aqui para pedir para Deus fazer minha perna crescer. Eu estou aqui porque eu preciso dele para essa nova fase da minha vida. Eu estou aqui para pedir para Deus me dar força para eu viver o resto da minha vida com uma perna só. Para isso eu estou aqui. Essa é a minha intenção de orar. Não é pedir para Deus para que Ele venha fazer crescer minha perna. Oração, querido, não é uma passagem para as ilhas da fantasia, não. Oração, querido, é algo que vai fazer você mergulhar na comunhão, na intimidade, no amor, na bondade, na misericórdia de Deus. É você entender que quando você ora, não é uma viúva batendo na porta de um juiz único, mas é um filho batendo na porta de um pai. É um filho batendo na porta daquele que o ama, daquele que deseja ver o seu bem-estar. Não é qualquer um que está batendo na porta. Quem está batendo na porta é um sal da terra, é a luz do mundo, é um ramo frutífero, é um soldado que batalha, é um representante de Cristo na terra, e Deus tem prazer em abrir a porta. Muitas pessoas leem na Bíblia: batei, batei e abri-se-vos-á. Não é batei, batei. Filho não precisa ficar batendo 3, 4 vezes. Filho, bate uma vez só, a porta se abre. Por isso Jesus disse: batei e abri-se-vos-á, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei. Não é pedir, pedir. Não é abrir, batei, batei. Não, é uma vez só. Jesus disse: batei e abri-se-vos-á. Porque quem tem batendo é um filho. Você não é um importunador. Essa mulher, para esse juiz, era um importunador, era um estorvo, era um calo no sapato dele, era um calo nos pés dele. Mas você não é um calo para Deus. Você é bem-vindo no reino. Deus te trata como um filho. Quando você dobrar o seu joelho, você entenda que Deus tem prazer em ouvir a tua voz. Deus tem prazer, sendo você digno ou não, sendo você pecador ou não, sendo você o mais miserável dos homens ou não. Deus quer ouvir você. Você não precisa passar todo um processo. Não precisa passar por um processo. Eu preciso me lavar, eu tenho que estar santinho, eu tenho que estar todo certinho para Deus ouvir minha voz. Não! Porque dignidade não é crivo para Deus ouvir.
Deus só quer ouvir o teu coração. Aquele publicano batia no peito e dizia: Senhor, eu sou homem pecador. E o outro lá estava se exaltando: eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. Quem é que foi ouvido? Qual foi a voz que foi ouvida? Daquele que era um pecador, daquele que era impuro, daquele que era apontado, daquele que era condenado, daquele que dizia que não valia nada. O Senhor diz: ele saiu da oração justificada, porque ele entendeu quem é Deus. Enquanto o fariseu achava que o Deus dele só ouvia quem era o certinho, quem fazia tudo certinho. Deus, eu sei que tu vai me ouvir porque eu dou meu dízimo, eu sei que tu vai me ouvir porque eu jejuo, eu oro 3 vezes por dia, eu faço tudo que a lei manda fazer, então eu sei que tu vai me ouvir, né, Deus? E o que Jesus falou? Ele não entendeu quem é Deus, porque Deus não abençoa pelo que você faz ou deixa de fazer. Deus te abençoa e te ama pelo que você é. Você é uma alma. Uma moeda, querida, ela pode ficar na lama e ficar cheia de ferrugem. Pega uma moeda de real e deixa na água, dentro de uma água, 1 ano, e vai lá buscar ela para ver. Ela fica toda enferrujada, ela fica toda oxidada, mas uma coisa ela não perde. Ela não perde o seu valor. Você vai lá, passa um carrozinho, limpa, e vai lá, ela tem o mesmo valor lá no boteco. Você consegue comprar a mesma coisa do que aquela moedinha nova que saiu do banco. Por quê? Assim é você. Você pode estar cheio de ferrugem, você pode estar manchado pelo pecado, mas quando você chega na presença de Deus, você tem o mesmo valor de que qualquer um que é santo na igreja. Você tem o mesmo valor. É só você se colocar na presença dele, e aí sim o processo vai começar a trabalhar na sua vida. Diga comigo: quem ama, fica atento. Quem ama sempre está atento ao objeto do seu amor. Aquele juiz não amava aquela mulher, mas Deus é atento ao objeto do seu amor. Ele é atento a você. Ele fica atento quando você ora. Ele fica atento para ouvir quando você fala. Por quê? Porque ele é atento ao objeto do seu amor. O amor verdadeiro que não fica atento ao objeto do seu amor não é amor verdadeiro. Querido, se você é uma pessoa que você é feliz, mas o objeto do seu amor não é feliz, você não tem o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor produz em mim, querido, a atenção para o objeto do meu amor. Eu nunca vou ser feliz se o objeto do meu amor não é feliz. Eu não posso me sentir bem se o objeto do meu amor se sente mal. Eu não posso sentir alegria, saltar, pular, se o meu objeto de amor está triste. Eu não posso me sentir a pessoa mais realizada se o objeto do meu amor está em depressão, está fracassado. Eu me sinto um homem de sucesso, mas se o objeto de amor não tem sucesso, como você poderá ter sucesso em detrimento a uma pessoa que você diz que ama, que está no insucesso? Esse é o princípio de Deus. Deus, ele é feliz quando você é feliz. Deus se alegra quando você se alegra, porque você é objeto do amor dele. Nós não podemos achar que oração, querido, ela vai quebrar a resistência de Deus. Deus não precisa se sentir pressionado. Tem pessoas que pensam que Deus tem que se sentir pressionado para poder liberar a bênção. Não, irmãos, nós vamos bombardear o céu. Nós vamos botar Deus na parede e botar o pé assim no peito dele e vamos apertar até ele liberar a bênção. Vamos dar um maitai nele, vamos pegar ele aqui, para abençoar. Tem pessoas que é assim, faz na ignorância. Deus não precisa se sentir pressionado para te abençoar. As tuas orações não compram a bênção, querido. A tua oração não tem barganha com Deus. A tua oração não é senha de banco, quando você vai lá e coloca todas as letras certinhas e tira a bênção, não. Não, a tua oração não é uma lâmpada mágica que você esfrega e sai do gênio e diz: o que queres que te faça? Tem gente que pensa que oração é isso, que oração é lâmpada mágica. Não é, irmãos.
Oração é o meio mais eficaz de mergulharmos no amor e na intimidade com o Deus Criador do céu e da terra. Deus sabe o que você vai pedir antes que você peça. Por isso que Deus tem prazer daquele crente que quando ora, ele entra na sua casa, entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, quem vê em secreto, vai ter prazer em ouvir sua voz e vai lhe abençoar. Querido, não pense que oração, querido, é uma porção mágica que nos leva a fazer milagres, a fazer maravilhas. Não! A oração é o meio mais eficaz de adquirirmos comunhão com Deus. A lógica dessa parábola é essa, que Deus, Jesus disse que a lógica da palavra é essa, que Deus, Ele é diferente de um juiz iníquo. Ele não precisa ser pressionado, ninguém precisa quebrar a resistência dele, porque Ele é o maior interessado em nos abençoar. Ele é o maior interessado em nos abençoar. Você pode ter fracassado, você pode ter errado. Por que muitas pessoas, querido, quando erram, depois se sentem um Zé Ruela, um Zé Coitado, um Zé Ninguém? Porque ele acha que Deus não vai ouvir a oração dele, que Deus não vai ouvir, ele vai ter que passar por um processo para Deus ouvir. Não! O que Deus quer é ouvir tua voz. Deus conhece o teu rosto, Deus conhece a tua voz, Deus quer ouvir você dizer para Ele: Pai, eu estou aqui, perdoa-me. Só isso Ele quer ouvir. Pai, perdoa-me. Independente do que você fez. Pai, perdoa-me. Olha o amor do Pai quando o filho pródigo veio. Não é essa a campanha? Quando o filho foi ensaiar, foi falar, querido, pedido de perdão ensaiado, o pai não deixou nem terminar, já agarrou no pescoço dele, abraçava e beijava, beijava e abraçava, abraçava e beijava, beijava e abraçava. Esse é o Deus verdadeiro, esse é o Pai que quer ouvir tua oração. Ele ouviu o filho disse: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. O pai disse: tá bom, filho, mas o que mais, esse anseio do Pai que Jesus quis dizer, é esse anseio que Deus tem por ti. A tua oração, vamos se colocar de pé. A tua oração, você é um objeto do amor de Deus. Você é um objeto do amor de Deus. Ore a Ele. Quando você bater a porta, saiba que quem está batendo a porta do Pai é um filho, é uma filha, é um pecador, é alguém que precisa desse amor que foi demonstrado na cruz do Calvário. Não precisa porque você pecou. Tem pessoas que quando pecam, erram, acham que tem que ficar mendigando o amor de Deus. Teve uma pessoa que se humilhou tanto que cheirava a merda de cachorro para se humilhar na presença de Deus. Querido, cheirava a própria fezes como um ato de autoflagelo. Ninguém precisa se autoflagelar. Jesus já fez isso por você. Jesus já pagou. Jesus já fez tudo o que precisava. O que nós precisamos agora é entender que Deus nos ama. Você pode aplaudir Jesus?